Relação inversa sugere que sua quantidade demandada diminui, tá? Então, lei da demanda, relação inversa. Se o preço aumenta, a quantidade diminui. O inverso também é verdadeiro. Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Já a lei da oferta sugere que sua quantidade ofertada aumenta, né? Então, pela ótica da oferta, quando o preço de um bem aumenta, mais gente vai querer ofertar esse bem, né? E o inverso também é verdadeiro. Quando o preço de um bem diminui, a quantidade ofertada também diminui. Tá? A número 2, enumere as variáveis mantidas constantes em um gráfico da curva da demanda no mercado de um bem. Então, aqui são todas as demais variáveis, exceto preço e quantidade. Então, se a gente lembrar daquele slide lá das variáveis determinantes da demanda, a gente vai deixar somente preço e quantidade fora, e as demais variáveis a gente vai manter constante, né? Então, a gente trabalha só com preço e quantidade. Então, renda do consumidor, preferência, então tudo isso vai permanecer constante. Já com relação a 3, as variáveis mantidas constantes aí no gráfico da curva de oferta, então, vamos trabalhar com preço e quantidade, as demais variáveis, elas vão se manter constantes, como custo dos insumos, o preço dos insumos, a tecnologia empregada, então todas essas variáveis aí a gente vai manter constantes, tá? Então, exceto preço e quantidade do produto, todas as demais elas não se modificam. Dessas 3 questões aqui, ficou alguma dúvida para vocês ou não? Sim, não? Senão eu posso passar para as outras daí. Não. Então, tá bem. Então, vamos passar para as outras. Aí tá no outro material, lá começa a partir da número 4, pessoal. Deixa eu achar aqui. Então, a questão 4. Complete a afirmação. O equilíbrio de mercado é mostrado pela interseção da curva com a curva. Então, qual resposta vocês colocariam aqui? O equilíbrio de mercado se dá com interseção de quais curvas? Chuta aí, pessoal. Alguma aí, só para não ficar monólogo. Vocês não fizeram essas questões? Tiveram tempo? Tentaram fazer ou não? Eu tentei, mas não consegui, professor. Então, equilíbrio de mercado, interseção da curva da oferta com a curva da demanda. Tá? Então, ali, o equilíbrio de mercado é mostrado pela interseção da curva da oferta com a curva da demanda. Essa é a questão 4. Questão 5. Complete a sentença com menor ou maior. O excesso de demanda ocorre quando o preço é maior ou menor que o preço de equilíbrio? Quando que a gente compra mais de um determinado produto no mercado? Quando ele está acima do preço normal ou abaixo do preço normal? Abaixo. Abaixo. Então, excesso de demanda é quando o preço é menor que o preço de equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio é um preço normal. Se ele está abaixo, a quantidade demandada aumenta, porque lembrem da lei da demanda, né? Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada.
Já o excesso de oferta é quando o preço é maior que o preço de equilíbrio. Por quê? Dá um excesso de oferta porque tem menos gente disposta a comprar um produto que está com preço elevado. Então, acontece um excesso de oferta, fica muito produto sobrando. Certo? Então, quando o preço é maior que o preço de equilíbrio, então o preço de equilíbrio é como se fosse o preço normal dos produtos. Então, quando tem um produto em promoção, a gente tem um monte de gente querendo comprar aquele produto, então é um excesso de demanda. Agora, quando o produto está muito acima do preço normal dele, aí vai acontecer lá que o tomate vai ficar estragando lá na gôndola, lá ninguém vai pegar o tomate porque ele está um preço muito acima do preço normal dele, né? Então, tem um excesso de oferta, tem menos gente disposta a comprar, né, aquele preço. Já 6, complete a afirmação com oferta ou demanda. Um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio causa excesso de... O que vocês acham? Oferta ou demanda? Um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio. Oferta. Preço máximo abaixo do preço de equilíbrio, excesso de demanda, né? Já o preço mínimo acima do preço de equilíbrio causa excesso de oferta, né? Então, preço mínimo acima do preço de equilíbrio. Então, o preço mínimo ele vai estar acima do preço normal do produto. Então, a gente vai ter um excesso de oferta. Vai ficar produto lá na prateleira também. Ó, o excesso de oferta, fazendo um link com a 5 lá, o excesso de oferta ocorre quando o preço é maior que o preço de equilíbrio. Aqui o preço mínimo acima do preço de equilíbrio vai causar um excesso de oferta. Já um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio vai causar um excesso de demanda. Certo? Então essas duas a gente pode usar ali para uma argumentar a outra. Vocês pensem assim, a gente tem um preço médio, preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio é o preço que é praticado normalmente. Tá? Vamos pegar um produto aí como exemplo, tá? Coxa e sobrecoxa de frango aí. 8 pila o quilo, tá? Se o preço tiver a 15 reais, pouca gente vai querer comprar. Vai ter um excesso de produto lá dentro do freezer lá da coxa e sobrecoxa. Porque ninguém vai querer comprar esse preço acima do preço normal. Agora, se o preço tiver 2 reais o quilo, vai ter muita gente querendo comprar. Porque o preço normal é 8. Então, se tiver 2 reais, vai ter um excesso de demanda. Certo? Compreendido aí? Podemos seguir? Sim. Então, a 7. Quando ocorre uma mudança ao longo da curva de demanda, e quando acontece um deslocamento da curva de demanda de um bem. Tá? Então, uma mudança ao longo da curva da demanda é quando a gente tem todas aquelas demais variáveis fixas, exceto o preço e a quantidade. Quando a gente trabalha com a lei da oferta, no caso aqui a lei da demanda, certo? A gente trabalha com a lei da demanda, trabalha a relação preço e quantidade. No momento que tem uma variação de preço para cima ou para baixo, a gente vai tendo uma mudança ao longo da curva. Ao longo quer dizer, ela vai de um ponto para outro, na mesma curva. Tá? Agora, um deslocamento da curva é quando nós temos o quê? Uma variação naquelas variáveis que estavam constantes. Como, por exemplo, um aumento da renda do consumidor. Aí a gente não tem um movimento ao longo da curva, não é mais relação preço e quantidade. Um aumento na renda do consumidor, ele vai deslocar a curva. Ou para a direita, se o aumento for
se tiver um aumento e se tiver uma diminuição da renda do consumidor, a gente tem um deslocamento para a esquerda. Então, a gente não trabalha com a relação preço e quantidade somente. Então, a gente trabalha com as demais variáveis. Então, importante, mudança ao longo da curva. A gente vai de um ponto para outra, trabalhando com a relação preço e quantidade. Deslocamento da curva é quando a gente tem um aumento nas demais variáveis, como, por exemplo, aumento da renda, desloca a curva para a direita. Diminuição na renda, desloca a curva para a esquerda. Certo? A questão 8. O que está errado na sentença a seguir? A demanda aumentou porque a curva de demanda se deslocou. O que vocês acham que está errado? Então, se a gente falou, né, que é uma mudança ao longo da curva, tá? É a relação preço-quantidade, então a demanda aumentou porque a curva de demanda ela não se deslocou, né? Então, a gente poderia dizer o quê? Aqui, né? Então tá errado que a demanda ela não aumenta porque a curva de demanda se desloca, porque a gente tem uma redução no preço, né? Então a demanda aumentou porque a gente teve uma variação na relação do preço, né, de determinado produto. Então a gente teve uma mudança ao longo da curva. Então a demanda ela não se deslocou, certo? Então ela tem um movimento ao longo da curva da demanda. Já a questão 9. Complete a afirmação com direita ou esquerda. O aumento no preço de sucos deslocará a curva de demanda de refrigerante. Ó, importante. Preço dos bens substitutos e preço dos bens complementares. A gente vai trabalhar esses conceitos. Ó. Então, vamos lá. O aumento no preço de sucos vai deslocar a curva da demanda de refrigerante para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham? Vamos lá. Eu compro suco. Eu cheguei lá no mercado, o preço de suco disparou. Tá absurdo. Vocês acham que se o preço de suco tá caro, eu vou comprar mais refrigerante ou menos refrigerante? Mais refrigerante. Então, se aumentar o preço do suco, a curva de demanda por refrigerante, ela vai se deslocar para a direita. Certo? Então, ela desloca para a direita porque o preço do bem substituto aumentou. Então, aumentando o preço do bem substituto, ele automaticamente vai fazer com que aumente a demanda por refrigerante, no caso do exemplo aqui que a gente está utilizando. Já aumenta o preço de televisões, vai deslocar a curva da demanda por aparelhos de DVD para a direita ou para a esquerda? Não sei se o pessoal lembra ainda. Esquerda. Esquerda, né? Você lembra o que é aparelho de DVD, né? O pessoal tudo só usa streaming aí, essas coisas, né? Mas, então, bens complementares. Então, o DVD, ele é um aparelho complementar da televisão, né? Então, se o preço de TV aumentar, automaticamente tu vai vender menos aparelhos de DVD. Então, a curva de demanda desses aparelhos vão se deslocar para a esquerda. Certo? Muito bem. A questão 10. Na lista de variáveis a seguir, circule aquelas que mudam à medida que se movem ao longo da curva de demanda. E faça um X naquelas que devem permanecer fixas. Então, olha só. Fazer um círculo naquelas que vão se mover ao longo da curva da demanda. Quando se movem ao longo da curva, é relação preço e quantidade. Então, a gente vai marcar o quê? Quantidade de canetas demandadas e preço da caneta. Já as que a gente vai ter que fazer um X, que elas vão permanecer fixas, quer dizer o quê? Tá? Então, eu só trabalho com preço e quantidade. Então,
vou fazer um X em quais? Número de consumidores, preço do papel e renda do consumidor. Essas, elas permanecem, são as variáveis que permanecem fixas, constantes. Porque quando a gente trabalha com relação preço e quantidade, a gente diz que a gente tem um movimento ao longo da curva de demanda, né? Certo? Então, círculo na quantidade de canetas demandadas e preço da caneta. X, número de consumidores, preço do papel e renda do consumidor. Certo? Sim, não? Sim. Sim. Então, seguindo. Aqui, 13. Quando ocorre uma mudança na oferta de um bem e quando acontece uma mudança ao longo da curva de oferta de um bem? O que vocês acham? Então, mudança na oferta de um bem. Aqui a gente está falando deslocamento da curva. Então, deslocamento da curva acontece quando a gente tem uma mudança em qualquer uma das outras variáveis, que não seja preço e quantidade. Por exemplo, custo dos insumos. Certo? A gente tem uma mudança na oferta. Quando acontece uma mudança ao longo da curva, aqui a gente trabalha a relação preço e quantidade. Lembrando que a oferta é relação direta, tá? Aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. Diminui o preço do produto, diminui a quantidade ofertada. Então, mudança ao longo da curva, relação preço e quantidade. Mudança na oferta, deslocamento da curva, tá? É quando a gente trabalha com as demais variáveis. Questão 12. Um aumento no salário dos operadores de computador. Tá? Deslocará a curva de oferta de computadores para a esquerda. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O pessoal que trabalha na montagem dos computadores. Se o salário deles aumentar, nós vamos ter mais computadores produzidos ou menos? Mais? Mais? Vamos lá. Se eu tiver que pagar mais salário para os funcionários, será que não vai faltar dinheiro para mim comprar matéria-prima? Vai ter menos. Diminuir por causa que vai ter mais custo. Isso, então aumento do custo dos insumos. Então, aumenta o custo dos insumos, a gente desloca a curva da oferta para a esquerda. Então, aqui a gente pode pegar um exemplo também de quaisquer umas outras variáveis, né, como aumento nos tributos, por exemplo. Aqui a gente pode casar com o exemplo lembra lá que eventualmente o governo faz campanhas aí, principalmente em épocas de crise, né, de isenção do IPI da linha branca, né, para baratear alguns produtos e o pessoal conseguir produzir mais e ofertar, né. Então, é um caso semelhante. É só quando diminui o custo dos insumos ou dos tributos, a gente aumenta a oferta. Agora, se a gente aumenta tributo, aumenta custo dos insumos, seja mão de obra ou matéria-prima, a tendência é que a gente diminua um pouco da oferta, né? Porque recurso escasso, né? Então, até a empresa buscar lá fontes de financiamento externo, enfim, a gente tem esse deslocamento da oferta aí para a esquerda, tá? A questão 13, circule as variáveis que mudam à medida que nos movemos ao longo da curva, tá? E um X nas variáveis fixas. Então, aqui, semelhante àquela anterior da demanda, a gente vai ver a oferta. Então, quais que a gente vai circular? As variáveis que vão mudar quando a gente tem um movimento ao longo da curva. Então, sempre que se falar movimento ao longo da curva, relação preço e quantidade. Então, a gente vai fazer um círculo na quantidade de moradia ofertada e no preço das casas. Preço das casas e quantidade de moradia ofertada. Aqui a gente está tratando do movimento ao longo da curva, da oferta, nesse caso, né?
e fazer um X naquelas variáveis que vão permanecer fixas, tá? Então, a gente vai fazer um X em qual? Número de consumidores, preço da madeira, que é o custo dos insumos, e a renda do consumidor, certo? Então, essas variáveis, quando a gente trata de relação preço-quantidade, movimento ao longo da curva, elas permanecem constantes, permanecem fixas, tá? Certo? Tranquilo? Tem? Sim? Não? Podemos seguir? Sim. A 14. Complete a sentença com oferta ou demanda. Se o preço e a quantidade mudam na mesma direção, a oferta ou a demanda está mudando? O que vocês acham? Preço e quantidade mudam na mesma direção. Por exemplo, preço e quantidade aumentam. A gente está falando aqui da oferta ou da demanda? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Deixa eu já ir marcando quem está aqui. Aline, Daniela, Luana e Camille. Vai ser primeiro oferta e depois demanda? Primeiro oferta, né? Exatamente. E depois demanda. Por quê, então? Se o preço e quantidade mudam na mesma direção, quer dizer que a oferta está mudando. Então, oferta, a gente falou aí desde a primeira aula, né? Oferta, relação direta. Se aumenta a quantidade, aumenta o preço. Se diminui a quantidade, diminui o preço. Então, é uma curva, gráfico que tem uma curva ascendente, né? Então, é uma crescente, tá? Linear. Então, quando o preço e a quantidade mudam na mesma direção, seja aumentando ou diminuindo, a gente está falando da oferta. Agora, se o preço e quantidade mudam em direções opostas, aí a oferta a demanda está mudando. Por quê? Demanda, relação inversa. Aí é o contrário da oferta, né? Então, relação inversa. O gráfico tem uma curva decrescente, tá? Então, se aumenta o preço, diminui a quantidade. Se diminui o preço, aumenta a quantidade. Então, oferta, relação direta, demanda, relação inversa. Tá? Número 15. Suponha que uma geada no interior de São Paulo destrua 20% da safra de laranja. Tá? Caiu uma geada lá e destruiu grande parte lá da produção. Como isso afetará o preço de equilíbrio? Então, se nós tivéssemos que traçar um gráfico ali, certo? O que vai acontecer? A gente vai ter um movimento ao longo da curva, um deslocamento da curva para a direita, para a esquerda. O que vocês acham que vai acontecer? Professor, pode repetir, eu tive que atender meu pequeno aqui, eu não consegui escutar. Sim. Uma safra de laranja.
tá? E deu uma geada lá. O que está acontecendo aqui, por exemplo, da nossa região, o pessoal está plantando milho, tá? A seca, então o milho ele está florescendo agora. E aí não chove, vão ter uma quebra aí de em torno de 20% da produção. Então, o que vai acontecer com o preço de equilíbrio? Então, a curva de oferta da produção da laranja ou do milho, o que vocês acham? Vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Automaticamente o valor vai ser mais alto da laranja para venda, né? Depois, sim. O preço de equilíbrio ele tende a aumentar. Agora, a quantidade ofertada. A gente vai ter mais laranja disponível no mercado ou menos? Menos. Quando a gente tem menos, a curva desloca para a direita ou para a esquerda? É a esquerda? Exatamente. Então, gravem isso, tá? Quando diminui, deslocamento da curva para a esquerda. Quando aumenta, deslocamento da curva para a direita. Ou seja, a gente desloca o gráfico para a esquerda, automaticamente o preço de equilíbrio ele já sobe. Porque menos produto que a gente tem no mercado, né? Então, automaticamente o preço vai lá para cima, tá? Vai para a altura e normalmente é isso que acontece quando a gente tem quebra de safra, aí, seja no tomate, seja no feijão, tá? No arroz, no trigo. Então, é exatamente isso que acontece, né? Então, quando tem quebra de safra, deslocamento da curva para a esquerda, que é referente a uma redução aí na quantidade produzida, né? Suponha que entre os anos 2016 e 2017, o preço e a quantidade de equilíbrio da cerveja tenham diminuído. Aí, se a gente tivesse que desenhar um diagrama aí de oferta e demanda que explicasse essas mudanças, né? Então, preço e quantidade de cerveja tenham diminuído. O que ia acontecer com esses gráficos, né? Então, preço e quantidade. Se diminui o preço, certo? A quantidade de cerveja vai aumentar, né? Se eu ir pela lógica da lei da demanda, né? Sim. Só que aqui a gente está dizendo também que a quantidade também diminuiu, certo? Então já não bate com a lei da demanda. Agora com a lei da oferta. Se a gente diminui o preço e diminui a quantidade, a gente está tratando da lei da oferta, né? Se a gente tem uma redução de ambos os dois, é uma relação direta, né? Sim. Então, como é que a gente poderia desenhar esse gráfico primeiro, né? Então, quantidade de equilíbrio diminuir. Então, primeiro a gente tem o quê? Um deslocamento da oferta para a esquerda e depois um deslocamento da demanda para a esquerda também. Aí nós vamos ter um novo preço de equilíbrio, ou seja, deslocou para a esquerda, aumentou o preço da cerveja, menos gente deixou de comprar, automaticamente a curva de demanda ela desloca para a esquerda também, criando um novo preço de equilíbrio, né? Então a gente tem um movimento aí das curvas que ele pode parecer um pouco complexo, né? Mas aí se vocês desenharem esses deslocamentos de curva aí deixa eu até pegar um gráfico aqui. Ó. A gente tem, deixa eu voltar para isso aqui. Vocês estão enxergando o cursor aqui do meu mouse ou não? Sim. Tá. Então aqui, bem no centro é o ponto de equilíbrio, tá? Ó. Aí eu desloquei a curva para a esquerda da oferta, ó. Essa linha aqui do S1. Certo?
Aí a gente tem um novo preço de equilíbrio. Só que aí a quantidade demandada, ela também diminuiu. Então a gente move a curva agora aqui da demanda, ó, essa linha aqui do D, para o D-2, ou D2 aqui no caso, né? Desloca para a esquerda também, ó. Logo a gente tem um deslocamento do S para a esquerda e um deslocamento do D para a esquerda também, ó. Aí a gente tem um novo preço de equilíbrio, certo? Então isso que acontece quando a gente diminui a oferta e diminui a demanda também. Quando diminui a oferta, a tendência é que o preço de equilíbrio aumente. Automaticamente, menos gente vai comprar a cerveja, a demanda também tende a diminuir, tende a o mercado automaticamente se regular. Certo? Dessas questões aqui, eu não vou pedir para estar desenhando gráfico nenhum, tá? Mas é importante a gente entender esses deslocamentos, principalmente nessa questão, né? Quando diminui, deslocamento da curva para a esquerda. Quando aumenta, deslocamento da curva para a direita. Lei da oferta e lei da demanda. Lei da oferta, relação direta. Aumenta preço, aumenta a quantidade. Lei da demanda, relação inversa. Aumenta preço, diminui a quantidade. Certo? Tranquilo até aí? Sim, não? Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês. Sim. Sim. Retomando aqui, então, para finalizar, tá? Para a gente encerrar aqueles assuntos da primeira aula, né? O que é importante a gente saber? O que é economia, né? Saber o que é o trade-off. Vocês lembram o que é o trade-off? Pode falar as palavras de vocês aí. Trade-off é igual a... Troca, tá, pessoal? A gente abre mão de uma coisa para conseguir outra, tá? As 3 perguntas básicas lá, lembrando que ela pode se ampliar para 4, dependendo do autor, né? As 3 básicas. Quais bens produzir, como a gente vai produzir esses bens e quem vai consumir esses bens, certo? Fatores de produção, não esquecer lá, recursos naturais, a terra, né? O trabalho, a mão de obra, tá? O esforço humano, o capital físico, tá? Então são as máquinas, equipamentos, prédios, o capital humano, então conhecimento e habilidades, tá? Então diferente do capital da mão de obra, aqui o capital humano a gente está tratando de funções específicas, por exemplo, o cara é médico, ele tem que entender do corpo humano lá, tem que estudar medicina para conseguir ter essa mão de obra especializada, tá? E a questão da capacidade empresarial tem a ver com o dono do recurso, então ele estar disposto a abrir empresas, né, para estar gerando emprego e renda para determinada região. Então, a curva de possibilidades de produção, né, o que ele vai mostrar? Então, dependendo do know-how lá, do conhecimento tecnológico de uma determinada região, ele vai determinar as combinações de produtos possíveis, tá? Então, vai mostrar as opções de produção para uma economia, então, as diferentes combinações. Então, digamos, dada a quantidade de trabalhadores que a gente tem, de matéria-prima disponível e do conhecimento do pessoal aqui da região, a gente pode fabricar tantas toneladas de alimentos e tantas unidades de máquinas ou equipamentos, né? Então, isso vai mostrar a curva de possibilidade de produção. Então, a questão da mudança da curva de possibilidade de produção, né? Então, ela desloca para a direita quando a gente aumenta os recursos produtivos. Desloca para a esquerda quando a gente diminui. Então, se eu tenho uma escassez de mão de obra, a curva de possibilidade de produção vai se deslocar para a esquerda. Tá? Questão dos princípios, tá? Custo de oportunidade, a questão de sacrificar alguma coisa para conseguir outra, princípio marginal, a questão de aumentar a atividade até no máximo, né?
quando o custo marginal se igualar ao benefício marginal. Princípio dos retornos decrescentes. Lembrem do exemplo lá que eu dei para vocês, que a cada unidade adicional somente de um insumo, tá, ou de uma mão de obra, a gente vai aumentar a nossa produção total, porém, a produção individual ela vai ser decrescente ao longo do período. Por exemplo, o exemplo lá do computador. Tem um computador e tem um funcionário trabalhando. Ele digita 10 páginas por dia. Se eu contratar um segundo funcionário e manter somente um computador, cada funcionário eu vou produzir agora, por exemplo, 18 folhas por dia. Só que cada funcionário vai produzir 9. Então, não produz mais 10, porque ele tem que dividir o computador com outra pessoa. Tá? Princípio da externalidade, tudo aquilo que é produzido, então ele trazer um benefício ou um custo de externalidade. Exemplo de benefício, questão da vacina. O cara produz uma vacina, vai beneficiar um monte de gente, né? Custo de externalidade, fumaça do cigarro. O cara fumando lá no ambiente fechado, a gente vai ter o chamado fumante passivo do lado, né, que não está fumando mais, vai estar consumindo aquela fumaça, né? Princípio do valor real. Então, lembrar o valor real e o valor nominal. Então, o valor nominal, tá, é a nota de R$100. Eu tenho R$100, os R$100 de um ano atrás e os R$100 de hoje. Como que a gente determina o valor real? Tá? O valor real é quanto que eu conseguia comprar com R$100 um ano atrás e quanto que eu consigo comprar com R$100 hoje. Então, essa é a diferença entre o valor nominal e o valor real. O valor real, a gente determina o poder de compra dele. Tá? E eu acho que seria isso, pessoal. Tá? Da minha parte, assim que eu tentei retomar, revisem esses conteúdos, essas questões que a gente viu agora, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois pode pedir o link para o professor João, referente à correção dessas atividades, tá? Eu não vou colocar o gabarito, tá? Então, tem que acessar o vídeo, vocês têm as anotações aí, tá? Dessa atividade. E estudem também por aquelas outras atividades que a gente fez, que vocês têm disponíveis para estudo, tá? O trabalho 1 e 2 lá que vocês responderam, vocês receberam eles corrigidos também, tá? E qualquer dúvida aí quanto a algumas questões, vocês podem, durante a semana, estar enviando. A nossa prova é bem tranquila, exatamente em cima desses conteúdos que a gente trabalhou. Tá? Só é importante fazer a leitura e buscar ali o entendimento conforme os nossos encontros. Aí a gente vem tentando passar para vocês o máximo possível, tá? Para facilitar o entendimento. Agora, quero saber de vocês, ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que a gente pode esclarecer ainda, aproveitar a oportunidade? Por mim, tá tranquilo. As demais colegas, tudo certo? Sim. Sim. Então tá bueno, pessoal. Fico à disposição aí. Se alguém tiver mais algum assunto, enfim, se não podem, vocês têm lá, podem mandar mensagem lá, dúvida, que a gente vai tateando aí para a semana que vem, tá? Estudem tranquilo, em cima do conteúdo trabalhado, das questões, que todo mundo vai ter sucesso aí, tá certo? Uma boa noite, então, para vocês e fico à disposição. Boa noite.
Tchau.